Olá, seja bem-vindo a esta edição da Bancada Esportiva. Vamos destacar a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que teve o Clássico Mineiro, o Atlético vencendo o Cruzeiro por 1-0 e o América jogando bem e vencendo o Botafogo por 1-0. Vamos então falar do Clássico Mineiro, o clássico que divide Minas Gerais, de um lado o Atlético, do outro Cruzeiro. Vamos começar para o lado que está ansioso para falar, que está feliz da vida. Vamos começar aqui pelo Josimar. Josimar, os pontos positivos e negativos do Clássico. Cara, primeiro eu quero dizer que não deu outra, né? Mais uma vez o Cruzeiro tremeu pro Atlético, como sempre, né? Costumo dizer que em Minas nós não temos rival, nós temos freguês. Mas foi um bom jogo, foi um grande clássico, né? O jogo começou meio que... parecia que era amistoso, né? Durante os 15 primeiros minutos o Atlético Cruzeiro estava tocando a bola, ninguém estava ameaçando ninguém. Estava parecendo um jogo de compadres. E estava estranho, né? Acho que ninguém esperava que os dois times começassem desse jeito. Muito em função pelo Cruzeiro ter poupado os jogadores titulares e entrado com um time reserva. Todo reserva, só o Fábio de titular. Então os times começaram tocando a bola, ninguém estava ameaçando ninguém. Só depois dos 15 minutos é que os times começaram a se abrir mais espaço, a se soltar, a ter mais chances. O Atlético teve uma oportunidade, o Cruzeiro também teve outra. Mas o jogo em si foi bom. Eu gostei da entrada do Emerson no lugar do Patrick. Acho que o Largue acertou em escalar o Emerson. Muita gente achou estranho, porque o Emerson não jogou nenhum jogo, né? Foi a estreia dele logo no Clássico, mas é isso. Você tem que ter a oportunidade de estar aí para isso e já aproveitar um jogo grande num Clássico. Ele jogou bem, é um grande jogador, na minha opinião é mil vezes melhor que o Patrick. Para mim o Patrick não volta nunca mais a titular do Atlético, né? Então o Thiago Largue acertou. No segundo tempo o jogo voltou também os times cadenciando, tocando a bola, a expulsão do Manquejo aos 3 minutos do jogo. Se você for falar, influenciou no resultado, nós não podemos responder, não temos essa resposta. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque depois que o Manquejo foi expulso, o Cruzeiro melhorou. O Cruzeiro levou uma oportunidade com o Bruno Silva, que o Vitor fez uma grande defesa. Se o Bruno Silva fazer aquele gol ali, o Cruzeiro ia fechar. E o Atlético ia se expor mais ainda, ele era capaz de ter perdido o jogo. Mas o Cruzeiro deu uma pequena melhorada depois que o Manquejo foi expulso. Então não tem essa que a expulsão favoreceu o Atlético e prejudicou o Cruzeiro. Eu gostei do gol, foi uma jogada trabalhada. Eu creio que isso o Thiago Largue está treinando com os jogadores na cidade do Galo. O Casares tocou para o Elias devolveu para o Casares, o Casares devolveu para o Elias novamente. O Elias tocou para o Roger Guedes, que tocou para o Ricardo Oliveira, que devolveu para o Roger Guedes. E o Manuel foi tentar cortar, tocou a bola, um toquezinho que bateu na canela, na perna do Roger Guedes e foi pro gol. Foi um grande gol, foi um gol no momento que o Atlético estava começando a crescer no jogo, lá pros 15, 16 minutos. E o gol é aquela coisa, muda tudo. Muda tudo, o Cruzeiro também não quis se expor, para não acabar tomando o segundo, mas tentou buscar o empate. E o Atlético soube controlar o jogo, soube controlar a partida, teve mais umas oportunidades lá, mas não conseguiu concluir um gol. Em si o resultado foi justo, o Atlético teve maior posse de bola, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, teve mais finalizações, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Foi o time que a maioria dos dois tempos buscou a vitória, buscou o resultado, foi o time que estava mais focado, querendo realmente a vitória. Na minha opinião, o Cruzeiro poupando os jogadores, priorizando a Copa Libertadores, eles estão certos, porque a Libertadores é uma competição mais importante e o Campeonato Brasileiro está começando agora. Não quer dizer que o Campeonato Brasileiro não deixa de ser importante. É importante, mas está começando agora. O ano está certo, na visão dele. Então, na minha opinião, o Mano escalando o time reserva, ele meio que estava querendo, nem que fosse arrancar um empate. Se eu arrancar um ponto, ok, é um jogo considerado fora de casa. Se eu ganhar, melhor ainda. Mas a estratégia dele não deu certo, graças a Deus o Atlético conseguiu ganhar. Precisava ganhar, porque o Atlético tem uma sequência de jogos dentro de casa, está brigando lá em cima, no topo da tabela. Foi um jogo que valeu 3 pontos, valeu a liderança do campeonato, né? Então é aquela coisa. Ganhou do time reserva, mas ganhou da instituição Cruzeiro. Não tem essa. Os torcedores do Cruzeiro estão aí falando, ganhou do time reserva, se o titular tivesse em campo era outra história. Não sei, não temos resposta. O Atlético já ganhou desse time titular do Cruzeiro, no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Então você não pode falar que o Atlético não ganharia também do time titular do Cruzeiro. Nós não vamos ter essa resposta. Poderia ganhar, poderia perder, mas isso aí não vem ao caso agora. Então foi uma grande vitória, foi uma vitória maiúscula. Liderança absoluta, sem mimimi, segue o líder, bola pra frente, e é isso aí. A alteração também de Thiago Largue, na defesa com o Bremer
Jogou totalmente seguro. Jogou bem, o Bremer, cara, eu falei aqui na última edição da bancada, o Bremer está se destacando. Ele fez o gol contra o Atlético Paranaense no último jogo e mais uma vez jogou bem de novo contra o time do Cruzeiro. É um jogador da base, está evoluindo, está crescendo, precisa de uma sequência, né? Se ele tiver uma sequência boa de jogos aí, ele vai crescer, igual o Gabriel cresceu em termos atrás aí. E o Léo Silva é aquela história, tem 37 anos, dependendo da situação de jogo, o Léo Silva não aguenta. Um clássico mesmo, dessa magnitude, um jogo pesado, um jogo alto, grande desse, o Léo Silva meio que sente, ele não tem mais as pernas, não tem mais o movimento de um garoto. Já é um cara de 37 anos, já praticamente esse ano é o último ano dele. Então o Thiago Largue tá certo, tem que dar oportunidade pro Bremer mesmo, tá crescendo de produção, dá uma segurança melhor na zaga e do Gabriel. Acho que se manter os dois garotos, né, a zaga do Atlético tá segura, porque lá atrás deixa com o Vitor, que o Vitor resolve tudo, o Vitor é monstro, o Vitor é santo. Tá certo, vamos então pro lado cruzeirense aqui da bancada, saber do Pedro Paraíso os pontos positivos e negativos desse clássico. Então, tem muitos pontos positivos e negativos. Apesar da derrota, apesar de o Cruzeiro ter entrado com um time desfigurado, né, ter começado com uma equipe completamente reserva, não se pode falar que foi um resultado que o Cruzeiro entrou para perder. O Cruzeiro entrou pela vitória. Não importa qual time do Cruzeiro entra em campo, tem que entrar para vencer. E apesar de não ser a equipe principal, a equipe se portou de forma satisfatória. Conseguiu controlar o Atlético que até esse momento é o líder do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro jogou de igual para igual com sua equipe, com a sua segunda equipe. Isso mostra a evolução do esquema do Mano, tanto na equipe principal, tanto na equipe reserva. Mas o Cruzeiro, ele não tem mais posse de bola que os adversários normalmente, ele não finaliza mais que os adversários normalmente, porque o Cruzeiro é um time reativo. Ele espera o adversário propor, para propor de volta o jogo. Se o adversário não propõe, ficar aquele joguinho amarrado, aquele 0 a 0, como foi o início de jogo que ele falou. O Atlético não vinha, o Cruzeiro também não saía. Se ficasse assim o jogo inteiro, seria um 0 a 0 tranquilo, um ponto para casa seria ótimo. Mas o Atlético saiu, o Cruzeiro respondeu, e aí que o Cruzeiro, tem aí os méritos do Mano, nessa equipe de reserva do Cruzeiro, jogar da mesma forma como a equipe titular joga. É claro que não tem a mesma qualidade, não tem o mesmo poder de decisão, não tem a mesma técnica, os jogadores são inferiores, mas a forma de jogar se mantém. Isso é muito importante, porque vamos precisar do elenco. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem o restante do Campeonato Brasileiro que está apenas no começo. O Cruzeiro vai precisar rodar o elenco, vai precisar de suas peças alternativas, e ter um jogo como o jogo do último sábado reforça que o Cruzeiro tem um bom elenco para disputar, para chegar pelo menos em todas as competições. Se vai levar alguma coisa, aí a gente não dá para saber, mas que tem elenco para chegar, que tem condição de chegar, tem. O gol foi uma jogada bem trabalhada do Atlético, os volantes eu achei um pouco frouxos na marcação, não conseguiram deter essa jogada do Atlético, essa infiltração pelo meio também, já é uma velha característica assim, do trabalho do Largue, já tem acontecido isso. O Roger Guedes não é mais um elemento surpresa, e ele entrou como se fosse um. Então o Cruzeiro precisa ficar mais atento. É claro que a cobrança dessa equipe ela é diferente da equipe principal. Se fosse, por exemplo, ao invés do Murilo e o Manuel na zaga, o Dedé e o Léo, a cobrança seria outra. Se fosse a dupla de volante titular, o Henrique e o Lucas Silva, a cobrança seria outra. Está jogando lá de volante o Bruno Silva, que teoricamente foi um dos melhores jogadores do Brasileirão do ano passado sem jogar de volante. Ele voltou a jogar de volante aqui no Cruzeiro. Mas não dá para você tirar uma atuação dessa como desastrosa de maneira nenhuma. Apesar da derrota, não dá para você sair crucificando todo mundo. A equipe soube se portar bem, até no 11 contra 10 soube se portar muito bem. E o que a gente leva dessa equipe, de jogos que a equipe joga com alternativo, são as características táticas, o que a equipe entregou em campo. Porque resultado, não é que você entra para perder, mas você entra contando que a derrota é o cenário mais possível. Qual é a lição que a gente tem do Cruzeiro, né, esse time alternativo aí? Então, o que dá para entender é que ainda falta alguma coisa, principalmente no setor de transição, do meio para o ataque.
Os volantes do Cruzeiro, que jogaram, o Cabral e o Bruno Silva, eles são muito bons de fazer essa transição, só que de forma muito lenta. O Cruzeiro sofreu um pouquinho para ligar esse contra-ataque, e quando uma equipe se propõe a jogar de forma reativa, ela precisa de um pouco mais de velocidade nessa passagem de bola, nessa transição do meio para o ataque. Então faltou esse pouquinho de velocidade. A entrada do David, que mais uma vez lesionado, né, no departamento médico, seria de extrema importância. Ele seria fundamental para uma partida como a de ontem, mas como a gente não tem jogadores dessa característica, esperar que nesse meio do ano, talvez aí uma contratação de algum jogador, algum velocista. O Cruzeiro precisa de um jogador como esse no elenco, é importantíssimo para a sequência da temporada. Falando do América, o América venceu na rodada o Botafogo por 1-0 no Independência. Vamos saber aqui dos nossos amigos da bancada sobre esse jogo. O que você achou do jogo do América e contra o Botafogo? Grande vitória do América, né? Mais uma vez o América mostrou que manda dentro de casa, se impôs, mostrou seu futebol, não deu chance pro time do Botafogo. Começou bem o Campeonato Brasileiro o América, nessas 6 primeiras rodadas do Brasileirão. E é isso aí, foi aquilo que eu falei. O América mantendo essa pegada dentro de casa, no Horto, ganhando todos os jogos, principalmente de time grande, porque o Botafogo é um time grande. O América tem uma grande chance de fazer um grande campeonato esse ano e manter ali entre os 12 primeiros colocados, quem sabe até ganhar uma vaga na Sul-Americana, o que não seria absurdo nenhum pelo plantel que o América tem e pelo que o América vem fazendo. Rafael Moura saiu do banco e foi fundamental para a vitória do América. Isso, Rafael Moura perdeu a posição, né? Na partida contra o Ceará ele já foi para o banco, o Ailon já jogou centralizado. O América que era para ter vencido o Ceará, abriu 2-0, deixou um empate. Finalzinho, um pênalti meio mal marcado ali no finalzinho do segundo tempo. Era para o América ter mais 2 pontos nesse Campeonato Brasileiro. E olha que início importantíssimo do América, porque geralmente o que era a campanha do América no Brasileirão? Começava muito mal mesmo. Do meio pra frente fazia um Brasileirão razoável, mas só que como começou muito mal, aí pagava o pato no final do campeonato, caía para a segunda divisão por causa do início. Agora não, a América faz diferente. Faz um início muito melhor, começou o Brasileirão muito bem, de grão em grão vai conseguir seus 45 pontos suficientes para se garantir na Série A de 2019. O objetivo fundamental é se garantir na Série A. Se vier alguma coisa para frente, beleza, mas vamos focar os 45 pontos para o América. O campeonato do América é fazer 45 pontos e férias para todo mundo. É isso aí. Vem aí a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Atlético recebe o Flamengo no Independência. É briga de vice com o líder. E é isso aí mesmo? Segue o líder ou tá ameaçado? É isso aí, segue o líder, hein? Hashtag segue o líder. Cara, é aquele jogo que a gente diz, jogo de 6 pontos, né? O Atlético tem 13 pontos, o Flamengo tem 11. Se o Atlético ganhar, o Atlético vai para 16, abre 5 do Flamengo. Tem o Corinthians também que tem 11 pontos, mas o Corinthians joga no domingo. Mas vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil, mesmo que vai ser no Horto, né? O Atlético está num bom momento, mas o Flamengo também tem um grande time. Então não tem essa que, tá fácil. Não tá fácil, é um jogo difícil. O Atlético vai ter muitas dificuldades no jogo. Então é um jogo que o Thiago Largue tem que treinar bastante a equipe, aproveitar essa semana aí, né? Não tem jogos mais no meio de semana, né? Não tem jogos mais, não tem competição mais nenhuma. Então aproveita essa semana longa aí, né? E treina bastante o time, treina bastante jogada ensaiada, bastante jogada aérea, bastante bola parada. Então vai ser um jogo difícil, né? A massa, mais uma vez, com certeza vai lotar o Horto, é casa cheia para empurrar o Atlético. E eu acredito que o Atlético vai sair vencedor desse jogo, vai fazer um grande jogo, vai sair com uma grande vitória, vai sair com mais 3 pontos e vai consolidar mais ainda de vez na liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, para arriscar um placar aí, vamos lá, 2-1 para o Atlético. Já o Cruzeiro vai a São Paulo e enfrenta o Santos. O Cruzeiro precisando vencer no Campeonato Brasileiro, né, para não deixar o pelotão de frente distanciar, é isso mesmo? É prioridade máxima entrar com força total já contra o Santos, aproveitar que o Santos vive um momento de instabilidade. A equipe, apesar de ter se classificado na Copa do Brasil e na Libertadores, rola muita pressão ali sobre o Jair Ventura, as atuações do Santos não são convincentes. A torcida do Santos gosta de um time que joga pra frente, o Jair Ventura já prefere aquele time que espera mais o adversário, mais aquele estilo Mano Menezes. Então o Cruzeiro tem que aproveitar a instabilidade do adversário e já recuperar esses 3 pontos logo. Placar, acredito, 1-0 Cruzeiro.
Estamos chegando ao fim desta edição da Bancada Esportiva. Agradecer ao Pedro Paraíso e ao Josimar Rodrigues. Até a próxima.